Fala galera, tudo bem? Estamos aqui começando mais um episódio da nossa carta, nosso estudo, a essa carta aos Filipenses. E é um prazer, um privilégio poder fazer parte desse projeto, poder estar aprendendo junto com vocês com as palavras de Paulo. O meu desejo para você hoje é que você possa parar tudo que você está fazendo para deixar Deus falar com você. Hoje nós vamos dar continuidade, e hoje nós vamos finalizar o capítulo 1 da carta aos Filipenses. Então nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 30 e eu espero que essa palavra possa falar ao seu coração. Eu quero começar citando a frase de um músico do século XIX que ele, falando um pouco sobre a vida, ele diz o seguinte: a vida é aquilo para que estamos vivos. E eu quero começar fazendo essa reflexão com você. Para que você está vivo? Como que você tem investido o seu tempo? Como você tem investido os seus recursos? Como você tem investido aquilo que Deus te deu, os seus talentos, os seus dons, a sua energia, o seu conhecimento, a sua capacidade? A resposta para essas perguntas vai indicar o para que você está vivendo. E existem dois teólogos que eles colocam esse para que da seguinte forma. Um deles diz o seguinte, que esse para que pode ser entendido como a nossa intenção. Então eu também te pergunto, qual é a intenção da sua vida? Qual é a intenção com que você faz aquilo que você faz? Qual é a intenção de você investir o seu tempo, enfim. E uma outra coisa também, esse para quê, para a gente entender, esse para quê é o seguinte: o que faz parte da sua vida? Se amanhã você não ter mais isso na sua vida presente, se alguém te tirar essa coisa, sabe? Aquilo que faz parte da sua vida que, se você não tiver mais, você não sabe como viver, você não sabe como reagir, você não sabe mais o que fazer. Isso que você pensou, que faz parte da sua vida, é um grande indicativo desse para quê. Bom, o comunicador Marcelo Taz, ele apresenta um programa que chama Provoca. E nesse programa, antes dele tirar uma selfie final com o seu convidado, ele sempre faz uma última pergunta. E a pergunta é a seguinte: o que é a vida? E eu quero tomar essa liberdade de fazer essa pergunta para você. Para você, o que é a vida? Se a gente der um Google aí na internet, com certeza a gente vai achar inúmeras respostas para essa pergunta, A gente vai achar respostas românticas, respostas emotivas, respostas que trazem um sentimento de arrependimento, respostas filosóficas, respostas de coaching. A gente vai achar inúmeras respostas científicas. Cada ramo da ciência vai nos dar uma resposta para essa pergunta. Eu tenho certeza que você também tem uma resposta para essa pergunta. Cada um de nós temos uma resposta, de acordo com a nossa experiência, de acordo com aquilo que nós acreditamos. E o texto de hoje, o texto que nós vamos ler hoje, Paulo vai nos responder essa pergunta do que é a vida. E não só ele vai nos responder, mas ele também vai nos apresentar 3 formas de como nós podemos lidar com essa vida. Bom, então pega a sua Bíblia e nós vamos ler o texto, acompanhe comigo e deixa Deus falar com você. Então nós estamos em Filipenses 1 e nós vamos ler do versículo 19 até o versículo 30 e a palavra de Deus diz assim: porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos 2 lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivos para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo até aí para vê-los ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho,
e que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Pois o que para eles é prova evidente da perdição, para vocês é sinal de salvação, isso da parte de Deus. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e agora estão ouvindo que continuo a ter. Bom, eu quero organizar os textos aqui de uma forma que fique fácil da gente compreender. Então eu quero começar aqui imaginando que Paulo fosse um dos convidados do apresentador Marcelo Taz para o programa Provoca. E se o Marcelo Taz perguntasse a ele: Paulo, o que é a vida para você? Cara, sem medo de ser feliz, sem titubear, sem pensar duas vezes, Paulo com certeza responderia de bate pronto: para mim, o viver é Cristo. E essa resposta é uma resposta curta, né? E talvez a gente pense: poxa, ok, para mim o viver é Cristo. Mas a gente precisa entender o que Paulo está dizendo aqui quando ele diz para mim o viver é Cristo. E Paulo está dizendo o seguinte: cara, o para quê da minha vida é Cristo. Sabe, o meu tempo, o meu recurso, as minhas capacidades, o meu conhecimento, os meus dons, os meus talentos são para Cristo. A intenção da minha vida é Cristo. Tudo que eu faço passa por essa intenção de Cristo. E essa resposta é uma resposta muito profunda. Paulo está dizendo: cara, você pode tirar o que você quiser da minha vida, mas por favor, não me tira Cristo. Porque se você tirar Cristo de mim, eu não sei mais viver, sabe? Viver não vale mais a pena sem Cristo. E essa mesma resposta que nós precisamos ter, né? Cara, para mim, o viver também precisa ser Cristo. A intenção da minha vida também precisa ser Cristo, né? Então essa é uma resposta muito profunda e a gente precisa entender o que Paulo está dizendo aqui. E hoje a gente vê quantas pessoas correndo atrás de coisas que são valorizadas pelo mundo. E se você tem buscado as coisas desse mundo, eu tenho duas más notícias para você. A primeira é que essa sua corrida nunca vai chegar ao fim, né? Como a gente tem a imagem do cachorro correndo atrás do rabo, do hamster correndo lá naquela rodinha, cara, e nunca chega ao fim essa corrida, né? É como quando a gente sonha que tem alguém correndo atrás da gente, a gente está correndo e parece que a gente não chega a lugar nenhum, e não vai, a gente sempre está correndo e não para. Dessa mesma forma, quando a gente corre atrás dessas coisas do mundo, a nossa corrida não para. E a segunda coisa que eu tenho para falar para você é que você nunca vai estar satisfeito. Se você corre atrás dessas coisas, você nunca vai se satisfazer. Quantas pessoas a gente conhece, quantos exemplos a gente conhece de pessoas que talvez a gente admire, né? Cristãs ou não cristãs, pessoas que a gente olha e a gente diz: cara, quando eu crescer eu quero ser igual a essa pessoa. Essa pessoa que às vezes a gente considera que é alguém bem-sucedido, que tem tudo aquilo que talvez nós enxergamos como legal, enfim, que tem uma vida que nós gostaríamos de ter. Mas quantas às vezes dessas pessoas são pessoas vazias, são pessoas sem sentido, são pessoas que, se você tirar essas coisas dessas pessoas, elas não sabem como viver, porque tudo na vida delas é isso. Cara, e presta atenção nisso que eu vou te dizer, e se você puder anotar, anota. Deus, ele colocou no nosso coração, no coração do homem, a eternidade. E é só essa eternidade que vai nos satisfazer. As coisas terrenas não conseguem nos satisfazer. Cara, então se você quer ser satisfeito, busque a eternidade, né? E o desejo do meu coração é que você de fato seja cheio do eterno, seja cheio de Deus, sabe? Você só vai conseguir ser saciado, você só vai conseguir encontrar sentido para a sua vida, você só vai conseguir viver essa vida de plenitude que Deus deseja para você quando você é cheio de Deus, quando você é cheio do eterno. E é só a eternidade, é só Jesus Cristo dentro de você que vai conseguir suprir essa necessidade que nós temos pela vida e pelo sentido da vida. Bom, então nós vamos entendendo essa resposta de Paulo, que para mim, para Paulo viver é Cristo e para nós também precisa ser Cristo. A gente vai ver aqui como Paulo espera que nós vivamos, né? Como ele nos ensina 3 formas de como lidar com a vida. A primeira maneira que Paulo nos ensina como lidar com a vida, ele nos ensina que nós precisamos ser bem resolvidos com o nosso passado. Paulo, ele tem essa consciência de que Deus tem o controle de todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas e tudo aquilo que ele viveu, ele tem essa convicção
de que nas mãos de Deus pode ser transformado em algo glorioso, em algo bom. Toda a sua história, todo o seu passado, tudo aquilo que você viveu nas mãos de Deus pode ser usado para algo glorioso. A sua vida pode ser um testemunho glorioso do poder de Deus, sabe? Daquilo que Deus pode fazer, das mudanças que Deus pode fazer, né? E olha só, eu não estou falando que você ser bem resolvido com o seu passado é você esquecer do seu passado. Cara, não tem como a gente esquecer. Você viveu coisas que marcaram a sua vida, né? Talvez você tenha marcas, né? Como esquecer as marcas de um abuso, como esquecer as marcas de um pai violento, né? Como esquecer as marcas de um abandono. Mas o que Paulo está falando aqui não é para você esquecer do seu passado, mas é você ser bem resolvido com o seu passado, é esse passado não te assombrar mais, é esse passado não te fazer parar, é esse passado não te impedir de você avançar, de você viver aquilo que Deus quer que você viva. Então, para você entender, imagina que você está em um parque, em um bosque, né? Tem uma área verde, tem um monte de árvores, e aí você decide pegar uma dessas árvores grandes, bem enraizadas, e aí você resolve amarrar uma corda elástica nessa árvore, e você resolve amarrar ela também em você, e você sai correndo, e você tenta correr o mais longe que você puder. No começo dessa corrida, você não vai sentir as consequências da corda, né? Talvez você nem lembre que a corda está ali, enfim. Cara, você vai conseguir avançar tranquilamente, né? Sem problema nenhum, mesmo amarrado à árvore, mesmo, né, estando nessa condição. E aí a cada passo para frente que você dá, você precisa ter mais, você precisa se dispor de mais energia para conseguir avançar, né? O seu esforço começa a se tornar maior para você conseguir avançar. E aí chega uma hora que, cara, a corda está totalmente esticada e você vai tentar avançar e não vai conseguir, né? E você vai apenas gastar energia, apenas gastar forças, mas você não vai conseguir chegar a dar um passo para frente. E às vezes pelo contrário, quanto mais energia você investir e gastar tentando avançar, às vezes essa corda vai te trazer para trás, né? Então é isso que a gente vive quando a gente não é bem resolvido com o nosso passado. E eu quero incentivar você. Talvez Deus colocou aí no seu coração coisas que você precise resolver, né? Talvez você está se lembrando de pessoas, de coisas que ficaram para trás e que você não resolveu, simplesmente você deixou passar, né? Lembre-se que se você não resolver essas coisas, você está amarrado a essas coisas e vai chegar uma hora, se já não chegou essa hora, de que você não vai conseguir avançar, né? Deus quer que nós sejamos livres do nosso passado e esse passado não nos pare, não nos assombre mais, né? E como isso é libertador quando a gente resolve o nosso passado. Então eu te incentivo a dar um pause nesse vídeo se você quiser e ore para Deus. Deus, revela se existe algo na minha vida que não está resolvido, algo que ficou lá no passado, que eu preciso resolver. Se eu preciso pedir perdão para alguém, se eu preciso liberar perdão para alguém, se eu preciso resolver alguma situação, Deus, por favor, me mostre, me revele, para que eu possa ter essa atitude e conseguir continuar dando os passos para frente como o Senhor espera. O segundo ponto que Paulo nos ensina é que nós precisamos ser firmes em relação ao nosso presente. E Paulo ele coloca a expressão ali em um dos versículos, ele fala que nós precisamos viver de maneira digna. E esse termo, viver de maneira digna, é um termo relacionado à política. E ele dá o sentido de nós vivermos de acordo e devidamente, né, de acordo com a nossa cidadania. Então nós, em Cristo, temos uma nova cidadania. Então, para você entender, eu sou brasileiro. E aí nós, como brasileiros, nós temos um jeito brasileiro, né? Nós somos conhecidos pelo jeitinho brasileiro, né? O brasileiro, no geral, ele não tem muito compromisso com o tempo, né? Então a gente marca um compromisso 9h30 para talvez começar às 10 horas, 10h30, né? E nós somos conhecidos por um povo que gosta, é um povo caloroso, que gosta de contato físico, de abraço, de cumprimentar, né? Então eu não tenho essas atitudes para eu me tornar um brasileiro, mas por eu ser brasileiro, eu tenho esse tipo de comportamento, né? Um americano, por exemplo, é extremamente patriota, extremamente pontual,
né? Então, eu começar a ter essas atitudes não vai me transformar em um americano, mas por a pessoa ser americana, ele tem a influência dessa cidadania e essa cidadania influencia no seu comportamento, né? Então, nós como cristãos, nós não agimos de forma boa para a gente ir para o céu, para a gente ser salvo. Mas por causa da nossa cidadania é que nós agimos de forma correta. Então, eu não ajo de forma correta para um objetivo, mas por eu ter essa cidadania agora de Cristo, essa cidadania influencia o meu comportamento. Então não são os meus comportamentos que devem definir a minha cidadania, mas a minha cidadania deve influenciar o meu comportamento. E aí a gente pode investir um tempo aqui pensando um pouco, né, e fazendo uma autoanálise. Será que eu tenho vivido de forma digna da minha cidadania? Cara, pensa um pouco aí, você, por exemplo, funcionário, você tem vivido de forma digna? Porque assim, Paulo entendia que esse viver de forma digna era não abrir mão da cidadania dele. Então Paulo não negociava a cidadania dele, independente do resultado disso, independente de onde isso ia o levar. Cara, então pensa aí na tua empresa, né? Você que é funcionário, você vive de forma digna na sua empresa? Ou você, para conquistar coisas no seu trabalho, você precisa, ou você mente, você omite informações, né? Você age de uma forma incorreta. Você, por exemplo, patrão, autônomo, você que é dono de um negócio, né? Você tem vivido de forma digna? Você tem gerido a sua empresa de forma digna, né? Pensa aí, todos os seus funcionários, por exemplo, eles são registrados, né? A tua empresa está enquadrada dentro da realidade dela de fato? Ah, mas aí você pode pensar, cara, mas se eu for... e a gente até... É engraçado que a gente até usa essa frase, mas se a minha empresa for rodar, né, enfim, for funcionar toda certinha, de acordo com a lei, cara, eu vou ficar pobre, entendeu? Enfim, nossa, eu vou pagar tanto de imposto, né? Eu não vou conseguir manter o meu padrão de vida, eu não vou conseguir dar uma qualidade de vida para minha família. Cara, e aí eu te pergunto, quem disse que Deus quer que você viva o padrão de vida que você está vivendo hoje? Se você fala isso, se você age dessa forma, então, assim, você está me dizendo a palavra de Deus é mentirosa, porque Deus fala o seguinte: busca primeiro o meu reino, me busca em primeiro lugar, que a sua intenção seja Cristo, sabe? Que você viva de modo digno e o resto pode deixar que eu vou tomar conta. Então você está me dizendo que isso é mentira? Cara, qual é a imagem de Deus que você tem? Porque se você de fato acredita nisso, você está me dizendo então que Deus não tem o poder, Deus que é todo poderoso, Deus que sabe de todas as coisas, Deus que tem o controle de todas as coisas, você está me dizendo que você agir de forma correta, Deus não é capaz de manter o seu padrão de vida, você honrando a Ele na tua empresa? Cara, nos seus relacionamentos, né? Como você vive de modo digno, você como filho, você como pai, você como marido, né? Você como esposa, com o namorado, com a namorada, né? Em relação ao seu dinheiro, aos seus recursos, você tem vivido de modo digno? Cara, viver de modo digno é entender que não é mais a minha vontade, eu não vivo mais para mim mesmo, eu preciso buscar Cristo. Viver de modo digno é todo dia acordar de manhã e falar: Deus, como o Senhor quer que eu viva hoje? Onde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu faça? Né? Porque eu não tenho mais vontade. Eu vivo agora para o outro. E Paulo entendia isso, porque o desejo de Paulo era estar com Cristo. Mas ele olhava para o lado e por causa do outro ele sabia que ele poderia ainda contribuir com o reino de Deus. Então, por causa de outras pessoas, por causa do outro, ele abre mão do próprio desejo dele, porque ele entende que viver de modo digno não é viver para si mesmo. E ele abre mão disso, e ele vai em busca de ajudar o próximo, e ele abre mão do desejo que ele tem de estar com Cristo. E a terceira forma que Paulo nos ensina aqui a como lidar com a vida é que nós precisamos olhar com o futuro. Nós precisamos olhar para o futuro como um futuro glorioso. Não era amedrontado pelo futuro. Paulo não tinha medo do futuro. Paulo, ele entendia que o fim da linha aqui não é o fim de tudo. Paulo entendia que o final aqui é, na verdade, o nosso melhor começo. Paulo entendia, e ele conseguia enxergar isso, de que, cara, a nossa vida terminando aqui, a gente, sabe, não acabou. Na verdade, a gente tá só começando, né? A gente... Morrer é simplesmente a gente mudar de endereço e a gente passar a viver a nossa eternidade
com o para quê de Paulo. Então Paulo, ele vivia a vida e ele abraçava tanto a vida quanto a morte com a mesma empolgação, porque ele sabia qual seria o resultado dessa morte, onde ele iria estar após ele morrer e após ele chegar ao fim nessa vida. E Paulo, ele expressa essa esperança que ele tem. E essa palavra esperança que Paulo expressa no texto e que ele tem em relação ao futuro, a gente pode entender da seguinte forma. E eu vou ler um pouco para que você entenda melhor e para que a gente não perca nada disso, porque esse termo é um termo curioso e o pessoal, né, os teólogos, as pessoas que estudam, relatam como algo muito peculiar, né? Ele junta ali 3 palavras que significa de fora, cabeça e mirar. Então a palavra esperança junta essas 3 palavras e a gente tem aqui, a gente pode entender isso com a imagem de um sniper, por exemplo, de um atirador de elite. Alguém que, cara, ele tá focado no objetivo dele e nada distrai ele. Cara, o mundo pode estar explodindo ao redor dele, mas ele tá focado no objetivo dele. Ele tá olhando para aquilo, para o alvo dele, e ele tem que prestar atenção apenas no alvo dele. Nada pode distraí-lo. Ele tem que prestar atenção, inclusive, na respiração dele, né? Então é nesse sentido, Paulo está focado no futuro glorioso que ele tem e não importa o que aconteça ao redor dele, isso não vai abalar ele, isso não vai tirar ele do foco, daquilo que ele precisa, do objetivo que ele tem traçado. Uma outra imagem também que a gente tem dessa palavra, né, é a gente viver o futuro antecipadamente, né? Essa esperança dá esse sentido também. Então mesmo no presente, mesmo no hoje de Paulo, Paulo conseguia viver aquilo que ele viveria no futuro. E aí eu lembro aqui um pouco do meu casamento, depois de passado a cerimônia, depois de passado uma parte da festa, e a festa chegando já no final, não tem como a gente não viver a expectativa do futuro que a gente sabe que vai acontecer, né? Então, no fim da festa, a gente já está vivendo antecipadamente todos os sentimentos e tudo aquilo que nós vamos viver após a festa acabar, após a gente sair da festa e ir para o hotel, enfim. Cara, isso é muito glorioso, a gente conseguir viver de forma antecipada um futuro. Isso é maravilhoso. E ele também dá a ideia que esse termo esperança também dá uma última ideia, que é da gente esticar o pescoço para conseguir vislumbrar aquilo que está lá na frente. E aí talvez a imagem aqui, me lembrando um pouquinho dos tempos da escola, eu tenho certeza que você não passou por isso, foi só eu que passei por isso, né? Na verdade você tem amigos que passam por isso, né? Aquele dia maravilhoso da prova, que o seu amigo não estudou para a prova, e aí você olha para o lado e você vê que o seu amigo está dando aquela pescoçada, né? Para fazer aquele tiratema da prova do colega da frente, para saber se ele foi bem mesmo, né? E a esperança desse aluno que está dando essa pescoçada é a seguinte, cara, ele vai ver se a resposta às vezes está igual, né, se a ordem das respostas da lição é igual e se a prova é igual, né? Então ele tem essa esperança de, por favor, que a prova seja igual, né, e que o aluno da frente tenha estudado. Então são essas esperanças, essa pescoçada que ele dá nesse sentido. Da mesma forma Paulo ele vislumbrava aquilo que ele ia viver lá na frente. E como isso é glorioso quando a gente tem um foco em Cristo. Nada vai nos abalar, nada vai tirar o nosso foco de continuar vivendo aquilo que Deus quer que a gente viva. Então, para a gente concluir, eu volto à frase do músico lá do começo, que diz que a vida é aquilo para que estamos vivos. Nós temos ouvido dos nossos pastores de que esse tempo que nós estamos passando tem sido um tempo de nós realinharmos a nossa vida, de nós revermos as nossas prioridades. Deus tem nos dado essa oportunidade, mesmo em meio ao caos, da gente ter um tempo de poder pensar na nossa vida, de poder rever a forma como nós temos vivido. E a minha oração e o desejo do meu coração é que Deus possa falar com você, que você possa parar por um tempo e reavaliar quais têm sido as suas prioridades, qual tem sido o para quê da sua vida, qual é a intenção da sua vida, sabe? E que nós possamos voltar, e que nós possamos, como Paulo respondeu, que o viver para ele é Cristo, que nós também possamos responder isso. Para mim,
o viver é Cristo. Eu vivo de forma digna, eu sou bem resolvido com o meu passado, eu sou firme com o meu presente, eu não negocio a minha cidadania e eu sei, eu tenho consciência e eu sou focado no meu futuro glorioso. Que Deus abençoe o seu coração e que você seja transformado pela realidade de quem Deus é e que o eterno possa te encher e que você busque a cada dia mais viver e depender do eterno. Deus te abençoe.